Atenção! Chamem os bombeiros! Fogo! Está muito quente! Quem é que vai poder salvar eles? Peraí. Naquela época não tinha bombeiros? Quem é que vai tirar eles daquela situação? Quer saber de quem eu estou falando? Preste atenção nessa história. Eu sei que não estavam fazendo um forno para poder assar pizza. Também não iam assar pão, mas era algo muito diferente. Olha, não sei o que estava acontecendo com o rei Nabucodonosor. Essa história está na Bíblia, na Palavra de Deus, no Antigo Testamento, no livro de Daniel. E a Bíblia, ela é 100% verdade. Tudo que ela diz é verdade, não é só uma parte verdade. Ela é totalmente verdade, porque ela é a palavra de Deus. E Deus não mente. E ali, não sei o que estava acontecendo, isso foi há muito tempo atrás. E esse rei, o rei Nabucodonosor, ele estava pensando em fazer uma coisa muito terrível. E ele realmente fez. Ele decidiu que ele faria uma estátua com a imagem dele mesmo, uma estátua muito rica, de ouro até. E todas as pessoas deveriam adorar esta imagem que ele estava fazendo. E para inaugurar esta imagem, ele mandou chamar todos os homens importantes, sabidos, experientes de todos os lugares ali ao redor da Babilônia. E então eles deveriam ir lá para a inauguração desta estátua que ele mandou construir. Era uma estátua realmente muito grande e muito rica, muito vistosa. Olha só. Mas aí, como ele estava chamando todos os povos, precisava mandar uma mensagem. Mas essa mensagem não ia por WhatsApp, porque não tinha naquela época. Não ia pelo Correios, por carta. Mas ia através de um servo dele, que chamavam de arauto. O arauto era o mensageiro do rei. Então ele ia até as pessoas para poder levar a mensagem muito importante do rei. Então todo mundo ficava ouvindo com muita atenção a mensagem que ele estava enviando. E sabe qual foi a mensagem que o rei Nabucodonosor mandou o arauto dar para todas as pessoas? Preste atenção. Ele mandou dizer o seguinte: atenção todos os povos. Ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas. Logo que ouvires o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta doce e de todo tipo de música, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. E qualquer um que não se prostrar e não a adorar será lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. Esse rei realmente não estava muito bem das ideias. Ele estava querendo obrigar todas as pessoas a fazer o que a Bíblia chama de idolatria. Idolatria é você adorar qualquer outra coisa no lugar de Deus. Só Deus merece toda a adoração e ninguém mais. Mas quando você adora qualquer coisa que não é Deus, qualquer pessoa que não é Deus, é idolatria. Não precisa ser somente uma estátua. Pode ser um brinquedo, pode ser o seu videogame, pode ser uma pessoa muito famosa, um jogador de futebol, um time, pode ser muitas coisas. Qualquer coisa que roube o lugar de Deus, que só pertence a Deus, de adoração, isso se chama idolatria e é pecado. Pecado é tudo que você pensa, que você fala, que você faz, que não agrada a Deus, que está longe da vontade de Deus, que não é o que Deus quer. Por exemplo, mentir, roubar, falar palavrão, adorar imagens,
adorar outras coisas no lugar de Deus. Isso é pecado. E o pecado merece ser castigado. A Bíblia diz que o que merecemos por causa do pecado é a morte. Morte quer dizer separação, ficar separado de Deus. Mas não é por um pouquinho de tempo, não. É para sempre. Isso é um castigo muito duro. Olha o que diz a Bíblia em Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O meu pecado, o seu pecado, separa você de Deus. Eu e você já nascemos com o desejo de fazer o que é errado. Já nascemos com pecado no nosso coração. Por isso, muitas vezes você tem vontade de desobedecer a sua mãe, muitas vezes você tem vontade de brigar, muitas vezes você tem preguiça, muitas vezes queremos fazer coisas erradas e fazemos coisas erradas, porque já nascemos com o pecado. E o castigo do pecado é ficar longe de Deus para sempre. Mas Deus, Ele me ama tanto, e Ele te ama tanto, que Ele não quer que você sofra esse castigo. Então Ele enviou o seu único e perfeito Filho, o Senhor Jesus, para morrer no meu e no seu lugar e levar o castigo do meu e do seu pecado. Jesus, de boa vontade, veio a este mundo mau e Ele não pecou. Ele é perfeito. Por isso, só Ele poderia morrer por causa dos nossos pecados. E Ele, de boa vontade, derramou o sangue dele na cruz. A Bíblia diz, em 1 João 1,7, assim: E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que nos limpa, que nos purifica de todo pecado. Mas Jesus não ficou morto naquela cruz. Você sabe o que aconteceu com Ele? Ele ressuscitou ao terceiro dia. Voltou a viver. Ele morreu mesmo, mas Ele voltou a viver. Como diz a Bíblia em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Ouça o que diz a Bíblia. Agora eu vou falar como se fosse um arauto. Para você, que é a mensagem de Deus para você. E aqui em 1 Coríntios 15, 3, 4 está dizendo: Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, como está escrito na Bíblia, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como está escrito na Bíblia. Jesus morreu, mas não ficou morto. Ressuscitou ao terceiro dia. Por isso ele não está mais naquela cruz. E se você crê nele de todo o seu coração, os seus pecados podem ser perdoados. E é assim o grande amor do nosso Deus. Tanto amor que Ele enviou o único Filho que Ele tinha para ser o nosso resgatador, nos perdoar e nos livrar de uma chama terrível, que é o inferno, de ficar longe de Deus para sempre. Esse castigo é muito duro e Jesus foi castigado no meu e no seu lugar, para, se você acreditar nele, você não morrer, não precisar morrer, mas ter uma vida que não tem fim. Que amor tão grande! Só um Deus muito amoroso pode fazer isso. Deus pode ajudar você a ser fiel a Ele em toda e qualquer situação. Você sabe que depois daquele pronunciamento do rei, que ele mandou dar essa ordem para todo mundo, as pessoas chegaram lá na Babilônia para poder então adorar a imagem do rei Nabucodonosor. E então falou que era para tocar as músicas. E quando tocasse qualquer tipo de música, seja a flauta, seja qualquer outro tipo de música, era para então as pessoas se ajoelharem e adorar. Quando tocou, todo mundo se ajoelhou na frente da imagem para adorar. Todo mundo? Peraí, tem 3 homens e eles são judeus, do povo escolhido de Deus. Os judeus dizem que só pode adorar um único Deus, que é o Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. E esses 3 homens não se ajoelharam, que é o Sadraque, Mesaque
e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não estão obedecendo à ordem do rei de adorar a imagem depois que ouvem a música. Sabe o que foi que os astrólogos, os homens adivinhos, foram fazer? Foram correndo para falar para o rei Nabucodonosor que Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam obedecendo à ordem do rei. O rei então ficou muito bravo e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego imediatamente na presença dele. Eles foram levados e quando chegaram lá, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá diante do rei. E o rei falou então para eles: olha aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu fiquei sabendo que vocês não estão adorando a imagem que eu mandei, não estão cumprindo a ordem que eu dei quando ouvirem a música para se ajoelharem e adorar a imagem. É verdade isso? Pois eu vou dar mais uma chance para vocês. Para vocês adorarem a imagem que eu levantei. Se vocês não fizerem isso, vocês serão lançados, amarrados, dentro da fornalha de fogo. E aí então, sabe o que ele falou? Eu quero saber então, quem é esse Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Quero só ver. O rei Nabucodonosor realmente não conhecia o poder do Deus verdadeiro, do único Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, o Deus da palavra de Deus, o Criador de todas as coisas. Então, às vezes temos que passar por situações e passamos por situações difíceis. Se você é um menino e menina que já acreditou em Jesus como seu Salvador, eu quero que você lembre de uma coisa: Deus pode ajudar você a ser fiel a Ele em qualquer situação. Deus pode ajudar você a ser fiel a Ele em qualquer situação. Podemos então até lembrar disso cantando essa música. Deus pode ajudar você a ser fiel a Ele em qualquer situação. Deus pode ajudar você a ser fiel a Ele em qualquer situação. Deus pode ajudar você a ser fiel a Ele em qualquer situação. Ser fiel quer dizer você se esforçar ao máximo para poder fazer só o que agrada a Deus e viver somente para Deus, para adorar o único verdadeiro Deus, nada e ninguém mais. Sabe como você pode ser fiel? Quando você precisa ir para a igreja e aí então seus amigos falam para você assim: vamos fazer outra coisa hoje, não vamos para a igreja não. Ou quando você está aí nessa quarentena dentro de casa e mamãe e papai falam para você: você precisa me ajudar a arrumar a casa, vai jogar esse lixo, ou vai lavar essa louça, alguma coisinha para você ajudar. E aí, em vez de você ajudar e honrar o seu pai e sua mãe, você então tá com tanta preguiça e vai pro seu quarto então para poder deitar, dar uma descansadinha, fazer qualquer outra coisa. Aí tem um momento de você decidir se você vai ser fiel. Também você pode pensar quando você precisa todos os dias ler a Bíblia e fazer oração, e você precisa ter esse tempo, mas naquele momento que você tem que fazer isso, aí você prefere ir jogar videogame ou ir brincar de alguma outra coisa, assistir televisão, jogar no celular. Em todo momento das nossas vidas nós temos a oportunidade de decidir se nós vamos ser fiel a Deus ou se nós vamos adorar outra coisa no lugar de Deus. Então, se você já recebeu Jesus como Salvador, lembre-se, Deus pode ajudar você a ser fiel a Ele em qualquer situação. Lembre-se sempre, Deus pode ajudar você a ser fiel a Ele em qualquer situação. E não foi diferente com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam ali agora diante do rei e tinham uma decisão para tomar. E sabe qual foi a decisão que eles tomaram? Eles disseram não para o rei Nabucodonosor. Mas disseram não de uma forma diferente. E disseram: olha, rei, faça o que o Senhor quiser, mais ou menos assim. Isso é com as minhas palavras, não é assim que está escrito na Bíblia. Mas eles disseram: rei, só Deus é que merece adoração, o único Deus verdadeiro. Então, nós não vamos adorar a imagem que o Senhor levantou. Se o Senhor quiser nos jogar na fornalha de fogo, fique sabendo, Deus,
fique sabendo, rei, que é Deus quem vai nos livrar das tuas mãos e vai nos livrar da fornalha de fogo também. E se ele não nos livrar, mesmo assim fique sabendo que nós não vamos adorar a imagem que você levantou. Isso é uma decisão de ser fiel a Deus em qualquer situação, mesmo numa situação de morte. O rei, você acha que ficou feliz? Nem um pouco, ficou muito mais nervoso agora e mandou então os servos dele aumentarem o fogo da fornalha e deixarem a fornalha 7 vezes mais quente. Era para aumentar 7 vezes mais o fogo, para deixar muito mais quente. Amarrar o Sadraque, Mesaque e Abednego e jogar eles dentro da fornalha de fogo ardente. Mas a ordem do rei era tão urgente que não dava para esperar muito tempo para ela ficar um pouquinho menos quente para os guerreiros do rei conseguirem levar os meninos até a fornalha e jogar lá dentro. Então, quando eles foram levando Sadraque, Mesaque e Abednego amarrado com todas as roupas deles para queimar junto, os homens começaram a falar: "Tá muito quente, nós vamos morrer." Nem chegaram muito perto e os guerreiros do rei foram queimados. Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam amarrados, desequilibraram e caíram lá dentro da fornalha de fogo ardente, tão quente que estava. Mas de repente o rei parou e fez... Ele levantou, junto com os homens que estavam ali junto com ele, e falou: "Eu não mandei jogar os 3 moços dentro da fornalha?" E eles responderam: "Sim." E o rei falou: "Então por que é que tem 4 homens lá dentro, estão andando sem se queimar, andando para todos os cantos livremente lá dentro, e o 4º homem que está com eles parece filho de deuses, parece um anjo, ele é diferente." Deus mandou seu anjo para livrar Sadraque, Mesaque e Abednego. Não eram os bombeiros que estavam ali, mas era o próprio Senhor Jesus, que foi enviado para salvar Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram fiéis, confiaram em Deus e Deus os livrou. Como é bom confiar em Deus. É assim que Deus faz. Você, menino e menina, que já acreditou em Jesus como seu Salvador, lembre-se, Deus pode ajudar você a ser fiel. Deus pode ajudar você a ser fiel a Ele em qualquer situação. Deus pode ajudar você a ser fiel a Ele em qualquer situação. Em qualquer situação, Deus pode ajudar você a ser fiel a Ele. A Bíblia diz assim: "Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida." Apocalipse, como vocês decoraram, Apocalipse 2:10c. Então você pode decidir ser fiel quando você tiver de ir para a igreja e os seus amigos te chamarem para fazer outra coisa. Ou quando mamãe e papai te pedirem ajuda em casa e você ficar com preguiça e quiser ir para o seu quarto, ficar lá sozinho. Ou quando você sabe que tem que ler a Bíblia e orar, e aí você prefere jogar qualquer joguinho. Olha, esse é o momento para você decidir ser fiel, porque Deus pode ajudar você a ser fiel a Ele em qualquer situação. Então, você vai ter momentos para decidir. Deus mostrou que é muito bom confiar nele em todos os momentos e livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo dentro daquela fornalha, enviando seu anjo para estar ali com eles. Os homens importantes viram aquilo ali acontecer e foram junto com o rei, aonde eles conseguiam chegar, porque não dava para chegar lá perto da fornalha, que ainda estava muito quente. O rei chegou lá perto e gritou: "Sadraque, Mesaque e Abednego, homens, servos do Senhor, saiam para fora imediatamente."
E então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram de dentro da fornalha e o rei estava muito confuso, sem entender tudo aquilo que tinha acontecido. E quando os homens que estavam junto com eles viram Sadraque, Mesaque e Abednego, não tinha nem um fiozinho de cabelo deles que estava queimado, nem a roupa, nem vermelho, não tinha queimadura nenhuma. E olha, nem a roupa deles tinha cheiro de fumaça. Eles estavam salvos, nada de mal aconteceu com eles, porque Deus os livrou. Então, o rei Nabucodonosor mandou fazer uma lei agora, que todas as pessoas não poderiam falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Qualquer pessoa que falasse algo ruim contra o único Deus verdadeiro, que é o Deus dos judeus, então essa pessoa deveria ser morta. Mudou totalmente a situação. E sabe o que mais? O rei admitiu que não existia outro Deus que tivesse poder para fazer aquilo que o único Deus havia feito por Sadraque, Mesaque e Abednego. Você, menino e menina, que já acreditou em Jesus como seu Salvador, lembre-se que Deus pode ajudar você a ser fiel a Ele em qualquer situação. Deus pode ajudar você a ser fiel a Ele em toda e qualquer situação. Como já vimos, a Bíblia diz em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Você pode decidir ser fiel hoje, quando você precisar ir para a igreja e os seus amigos te chamam para outra coisa. Quando mamãe e papai te dão uma ordem e você prefere ouvir a sua preguiça. Quando você está tendo que ler a Bíblia e fazer oração. E aí então você prefere ir jogar o joguinho no celular. Lembre-se que Deus pode ajudar você a ser fiel a Ele em qualquer situação. E aí você pode decidir. Durante essa semana, eu desafio você. Todas as vezes que você decidir ser fiel a Deus, em todas as situações, adorar somente a Deus, então você lembrar dessa música e cantar. Deus pode ajudar você a ser fiel a Ele em qualquer situação. E aí você vai lembrar desse ensinamento maravilhoso. O rei melhorou então a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Colocou coroas neles e colocou eles como chefes de outros trabalhos onde eles estavam ali no Império da Babilônia. E então eles melhoraram de cargo e eram chefes agora em coisas que eles faziam. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Deus recompensa aquele menino e menina, homem e mulher, que é fiel a Ele em toda e qualquer situação. Lembre-se disso. E você, menino e menina, que talvez ainda não acreditou em Jesus como seu Salvador, a sua situação ainda é pior do que Sadraque, Mesaque e Abednego. E você então está separado de Deus, indo para um lugar terrível, ficar longe de Deus para sempre, pior do que a fornalha de fogo. Olha, isso pode mudar se você reconhecer que você é pecador e está separado de Deus, e então crer de todo o seu coração que Jesus morreu e ressuscitou para te salvar. Jesus é o único perfeito Filho de Deus, Ele é o único Salvador. A Bíblia diz ali em João 11:25, está dizendo assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus é a ressurreição e a vida. Se você acreditar em Jesus, mesmo que você morra aqui neste mundo, você na verdade não vai morrer. Você vai viver para sempre com Deus no céu. Isso pode acontecer na vida do seu pai, da sua mãe, se eles acreditarem em Jesus como Salvador deles também. E todos vamos poder estar juntos com Deus para sempre, num lugar maravilhoso onde não vai ter dor, onde ninguém fica doente, onde não vai ter morte, onde só existe paz e alegria para todo sempre, com um Deus maravilhoso que nos ama. Se você gostaria de fazer isso hoje, abaixe agora a sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Se você quer fazer isso, repita
esta oração no teu coração, sozinho, aí onde você está. Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador. Eu faço coisas erradas. E o meu pecado me deixa longe do Senhor. Eu não quero ficar longe para sempre. Eu peço perdão. Eu acredito que Jesus foi castigado no meu lugar. E ele morreu, mas ele ressuscitou. Está vivo para me salvar agora. Eu recebo ele agora em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração de todo o seu coração, escreva para nós ou ligue, de alguma forma conte para nós o que você fez, como você fez. A gente vai ter uma alegria muito grande de receber essa notícia e também de poder ligar para você e de alguma forma tentar te ajudar a caminhar sempre com o Senhor e ser fiel a Ele em toda e qualquer situação. Um grande abraço para você. Tchau!